Em 2012, foi proposto pelo professor Russell Barkley, por meio de uma carta à Organização Mundial de Saúde, que o dia 13 de julho se tornasse o Dia Mundial da Conscientização do TDAH. Há um certo tempo já observamos um aumento de publicações sobre o TDAH no Facebook, TikTok e Instagram. Muitas vezes, criando uma falsa ideia que todo mundo tem TDAH, romantizando assim essa condição. O grande problema gerado por isso é que grande parte das informações divulgadas não tem nenhum embasamento científico e que promovem um autodiagnóstico ou pior, indivíduos que se dizem especialistas e que vendem cursos sobre o TDAH, tanto para um autotratamento como para ensinar profissionais de saúde como diagnosticar corretamente o TDAH em 20 a 25 horas de aula. Entretanto, existe uma parte boa. Muitos indivíduos encontram o diagnóstico correto do TDAH ao buscar apoio de profissionais. O TDAH é uma doença multidimensional. Isso quer dizer que, apesar de cada um de nós termos algum grau de desatenção, hiperatividade e impulsividade, não é todo mundo que tem TDAH. Se você parar para pensar, é estranho pensar em um indivíduo que não tenha nenhum nível de desatenção ou impulsividade, não é? TDAH é o extremo de um traço contínuo presente em toda a população, sendo que alguns adultos podem confundir o TDAH com outros transtornos, ou interpretar mal as flutuações cognitivas normais do dia a dia. Por exemplo, não ter uma noite de sono adequada ou um período de alta demanda no trabalho pode levar a sintomas de desatenção no cotidiano. Os quadros de ansiedade e depressão podem também levar a déficits atencionais, mas isso não é TDAH. O diagnóstico é muito mais complexo do que apresentar apenas esses 3 sintomas que compõem o transtorno. Ele depende de uma gama de variabilidade individual, dos prejuízos das funções executivas, regulação emocional, cognição social e comunicação. TDAH é uma condição comum do neurodesenvolvimento que afeta crianças e adultos em todo o mundo. Uma condição do neurodesenvolvimento é a condição que tem a sua origem no período gestacional ou na infância, ou seja, para o diagnóstico adequado do TDAH, é necessário a presença dos sintomas antes dos 12 anos de idade. Então, TDAH não é apenas uma fase. Ele costuma ser uma doença gravemente incapacitante e predominantemente persistente. Os sintomas do TDAH estão presentes ao longo da vida, trazendo sofrimento e prejuízos em várias áreas da vida do indivíduo: social, acadêmica, ocupacional e familiar. A prevalência do TDAH com base em amostras epidemiológicas representativas da população geral é de 5,3% e não difere por região geográfica. Em alguns indivíduos, a gravidade dos sintomas pode diminuir durante a adolescência, mas 2/3 das crianças com TDAH mantêm sintomas prejudiciais quando atingem a idade adulta, sejam eles em níveis clínicos ou subliminares. No início da idade adulta, a prevalência do TDAH é de 2,5%, com uma diminuição gradual para 1% nas idades mais avançadas. Hoje, menos de 20% dos pacientes adultos com TDAH são diagnosticados e tratados adequadamente. Existem várias razões para esse subdiagnóstico. As características predominantes do TDAH em adultos são diferentes das encontradas em crianças e são frequentemente mais heterogêneas. Além disso, em cerca de 85% dos casos, os adultos com TDAH apresentam comorbidades psiquiátricas, tais como transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos por uso de substâncias e de conduta e comportamento. Os sintomas diretamente atribuíveis ao TDAH em adultos, por muitas vezes são erroneamente considerados como sintomas apenas dessas comorbidades psiquiátricas, ofuscando e dificultando o diagnóstico do TDAH.
A ausência do tratamento adequado leva a um comprometimento mais grave e a piores resultados. O impacto do TDAH não tratado ao longo da vida está associado a um baixo desempenho acadêmico e a taxas menores de graduação e de pós-graduação, assim como resultados ocupacionais negativos, como desemprego, dificuldades em manter empregos, problemas financeiros e incapacidade para o trabalho. Há também um maior risco de desfechos sociais negativos, como separação, dificuldade de socialização, gravidez precoce, uso de substâncias psicoativas e dependências comportamentais e criminalidade. Como existe uma predisposição das pessoas com TDAH se envolverem em uma série de atividades adversas, estilo de vida não saudável e condições médicas associadas, há uma diminuição na expectativa de vida, além de uma pior qualidade de vida. Outro fator é o aumento da mortalidade e o maior risco de envolvimento em acidentes, e também comportamento e tentativa suicida. Se você se identifica com esses sintomas ou conhece alguém com essas características, procure ajuda com um profissional especializado em psiquiatria ou neurologia. O diagnóstico do TDAH é confiável e válido quando realizado com um padrão de critérios diagnósticos e por um especialista. Não existem tratamentos curativos para o TDAH, mas existem tratamentos baseados em evidências que reduzem substancialmente os sintomas e o comprometimento funcional.